educação popular em saúde é um tema que costuma envolver muitas polêmicas, porque ele aborda diretamente a crença das pessoas e a fé em particular de cada uma delas. Nós sabemos que existe o conhecimento científico e existe também o conhecimento popular, que é aquele passado de gerações para gerações, que geralmente a gente toma conhecimento deles através das pessoas mais velhas, de quando a gente vai nos interiores, por exemplo, que as pessoas costumam resolver problemas de saúde, dores físicas, machucados, ferimentos, através de simbolismos da sua fé. O que seria isso? Orações, cultos religiosos, etc. E aí, onde entra o papel dos professores, nós, enquanto professores, na educação popular em saúde? Cabe a nós valorizar esses conhecimentos populares, não só porque nós prezamos pelo saber científico, mas também porque nós devemos valorizar e validar esses conhecimentos populares. Há muito tempo a medicina não era tão difundida assim. Um exemplo clássico é o das parteiras, né, que realizavam os partos das mulheres sem conhecimento em medicina, sem conhecimento em anatomia. Elas usavam a experiência delas. E aí, com o tempo, com o avanço da medicina, o avanço tecnológico, essas práticas elas foram se difundindo mais e se juntando à medicina, e as mulheres passaram a ser hospitalizadas para terem os seus partos. E aí, primeiramente, houve aquela resistência dos médicos contra o trabalho das parteiras, acreditando que o trabalho delas não era importante, que a medicina era superior, mas alguns hospitais passaram a empregar as parteiras dentro das suas salas de parto, dos seus centros cirúrgicos, porque muitas vezes o trabalho das parteiras não era suficiente, haviam complicações, e aí que entra a medicina. O que a gente entende por isso? Que um não é superior ao outro, né? O científico não é superior ao popular e vice-versa. Ambos se complementam, ambos se completam. E aí a gente tem que entender que o conhecimento popular ele não é inválido. A questão das plantas medicinais, dos chás, das rezadoras, tudo isso são conhecimentos de povos antigos que para eles funcionam, porque eles acreditam, eles seguem os seus próprios instintos. Aí um não pode subestimar o outro, ambos têm que se complementar. E nós, enquanto professores de ciências, devemos ter um olhar atento a isso. Sempre procurar esclarecer as pessoas quanto aos tipos de conhecimentos, valorizar cada um deles, os seus princípios e suas particularidades. Cada um deles tem a sua importância e tem o seu método de cura. Se funciona ou não, vai de cada um. Muitos medicamentos, muitos tratamentos não apresentam resultados, mesmo com a tecnologia de ponta, assim como muitos costumes de antigos não têm comprovação científica nenhuma que funciona, já outros têm. Eu mesmo já tive contato com a questão do saber popular, quando eu estive no interior, há uns anos atrás, era uma cidade bem afastada, no município de Itauá, e eu fiquei doente, com muita febre, não tinha farmácia próxima, não tinha atendimento médico. O que aconteceu? Os familiares, né, as pessoas de lá, chamaram uma curandeira, e aí ela começou a fazer orações, utilizou algumas plantas lá, fez um ambiente com essências, e pra mim aquilo ali funcionou, porque no outro dia eu já estava melhor. Parece que eu nem tinha tido quadro de febre, calafrios. Funcionou. Eu não tomei medicamento nenhum e funcionou. Como é que funcionou? Se foi da fé, da religião, eu não sei. Mas eventualmente as coisas funcionam ou não funcionam, tanto para o científico quanto para o popular. Também outra coisa que é muito difundida, que ainda é muito comum, a gente não sabe até quando nós vamos levar isso na nossa cultura, é a questão dos chás, né? Chá de camomila, chá de erva doce, chá de capim santo.
Para cada enfermidade, um chá específico ajuda. Eles têm comprovação científica de que funcionam. E como é que antigamente as pessoas, né, sabiam que iam funcionar se não tinham um amparo da ciência para realizar pesquisas? Mas o que de fato sabemos é que elas sabiam que funcionavam e aí aquele conhecimento foi passando de geração para geração. Por isso a gente não pode duvidar e a gente não pode minimizar esse conhecimento popular que é tão importante. E na medida do possível, aquelas práticas que elas não têm benefício nenhum, muitas vezes elas trazem até malefícios, elas devem ser combatidas. Mas a gente precisa ter um discurso que ele não seja ofensivo e que a gente em momento algum demonstre algum tipo de preconceito, mas sim que a gente use os nossos conhecimentos científicos para mostrar àquela pessoa que aquela prática ela não tem fundamento nenhum e que ela pode trazer prejuízos para as pessoas que estão utilizando aquela prática. E o conhecimento, o saber popular, ele é muito importante na nossa cultura. Ele nos faz ser quem somos. Por isso, a gente deve manter as práticas populares já existentes, o costume dos chás, as fés das pessoas, as religiões, ela não deve ser subestimada, ela não deve ser minimizada. Assim como o saber científico, nós precisamos equilibrar esses dois saberes na medida do possível e entender que ambos se completam e ambos são importantes. E nós, enquanto professores, temos o papel de levar a educação em saúde para as pessoas, ter uma roda de conversa, um papo aberto, sincero e franco, e mostrar para essas pessoas a importância dos dois conhecimentos e que ambos se completam.